O primeiro romance da trilogia se intitula Os Passos, as Tropas e os Amores, e se refere justamente ao antigo mito fundador de nossa querência, segundo o qual Passo do Sobrado teria se originado de um velho sobrado que se erguia junto ao passo do Arroio Sobrado. Como tantas outras, esta era uma estrada de tropas usada por carreteiros e tropeiros que conduziam cargas e tropas rumo às capitanias do norte do Brasil. A narrativa ocorre por volta do ano 1800. Para melhor entendermos os acontecimentos da época, é importante recordar alguns dados do contexto histórico. Na virada do século XVIII para o XIX, o Brasil vivia os últimos anos do período colonial. Lembremos que, acossada pela iminente invasão de Napoleão Bonaparte, a família real portuguesa abandona Portugal e vem para o Rio de Janeiro em 1808. Em 1822, Dom Pedro I declara a independência. Até então, o Brasil era uma colônia vista como uma fonte de riquezas a serem exploradas pela coroa portuguesa. O Rio Grande do Sul, a então capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul, vivia uma situação peculiar. Até pouco tempo antes, era território de disputas entre portugueses e espanhóis. É com as campanhas de Rafael Pinto Bandeira, que culminam com a tomada do Forte de Santa Tecla, em Bagé, em 1776, que os portugueses conseguem a expulsão definitiva dos espanhóis e as fronteiras do Rio Grande do Sul adquirem configurações próximas às atuais. Rio Pardo fora fundada em 1750 como uma praça militar, como posto avançado para garantir que o invasor espanhol não ultrapassasse para cá dos limites do Jacuí. Garantida a posse do território, cabia povoá-lo, distribuindo estâncias a tropeiros e oficiais de guerra interessados. Rio Pardo, então, se torna importante como polo econômico e rota comercial. O tropeirismo, que teve como precursor Cristóvão Pereira de Abreu, foi um fator importante para a economia da época. E foi através da atividade dos tropeiros que a capitania de São Pedro se integrou à economia do Brasil colonial. Com a descoberta do ouro na capitania de Minas Gerais no século anterior, o governo português determinara que praticamente todo o trabalho na região se voltasse para a mineração. Formaram-se grandes cidades no território mineiro, e com isso, para suprir as necessidades de toda aquela gente, tanto o governo português quanto os homens laboriosos, negociantes e peões, voltam seus olhos para a grande riqueza do Rio Grande do Sul, o gado. E assim, os tropeiros passam a levar tropas de gado, bois, cavalos e mulas para as cidades de Minas Gerais, a fim de suprir tanto as necessidades de alimento quanto de animais de montaria e de carga. É nesse contexto que se insere o primeiro volume dessa trilogia, intitulado Os Passos, as Tropas e os Amores. Aqui encontramos o jovem tropeiro Pedro Monteiro Bastos, que no final de uma tarde de primavera chega ao Passo do Sobrado com seus peões, à dianteira de uma tropa de gado que leva para comercializar na feira de Sorocaba ou diretamente com os mercadores de Vila Rica, atual Ouro Preto. Pedro é recebido pelo proprietário do sobrado, Dom Manuel Ferreira de Borba, que lhes concede pouso e convida Pedro a hospedar-se com sua família no sobrado. Então, após muito tempo, o tropeiro revê a filha de Dom Manuel e de Dona Marina, a senhorita Maria Letícia. Ao encontrarem-se, um sentimento muito forte desperta no coração da moça e do jovem aventureiro. Pedro se estabelece no sobrado por alguns dias. Tem alguns compromissos e negócios a fazer na região antes de seguir viagem para o norte da capitania, da colônia. Enquanto isso, Maria Letícia e ele vão ficando mais próximos. Apaixonados, surge o desejo de firmar-se um compromisso entre os dois. Por aqueles dias, o subprefeito visita o sobrado com seu filho Rafael e propõe unir forças com Dom Manuel a fim de construírem a ponte na passagem do Arroio Taquarimirim, com o intuito de facilitar o trânsito dos viajantes por aquela estrada.
Desde novo, apaixonado por Maria Letícia, Rafael percebe o envolvimento da moça com Pedro e não consegue disfarçar o ciúme nem o desapontamento. Um dia, enquanto os homens trabalham na construção da ponte, Pedro responde mal a uma provocação de Rafael e os dois rivais acabam por engalfinhar-se às margens do riacho. No dia seguinte, alegando estar doente, Rafael permanece nos aposentos reservados para ele no sobrado, enquanto planeja um modo de conseguir Maria Letícia para si e de obter sua vingança sobre aqueles que o humilharam. Atraído pela lenda do tesouro escondido no cerro do Itacolomi, certa noite o tropeiro monta a cavalo e toca secretamente para as bandas do cerro do Itacolomi, disposto a descobrir que mistério era aquele de que tanto ouvira contar. Olhando ao redor, junto ao sopé do Itacolomi, o capitão encontra-se com a exuberância daqueles campos banhados de luar. Imagina ali uma estância, ao passo que se resolve a requerer para si aquelas terras sob concessão de Sesmaria, tão logo termine aquele ciclo de jornadas como tropeiro. Para concluir a aventura daquela madrugada, na volta, Pedro descobre uma tropilha de gado reiúno solta naqueles campos. Então, propõe a Dom Manuel arrebanharem o gado à meia. Recebendo a aprovação da família da moça, Pedro e Maria Letícia assumem seu compromisso numa bela festa de noivado. Concluída a ponte, Pedro manda reunir os tropeiros, ajuntar a tropa e dar ordem de partida rumo ao norte antes de começarem as cheias de São Miguel. E segue viagem, levando no coração uma saudade dolorida de sua prometida, da qual se distrai atendendo às demandas da jornada, mas que voltam pungentes quando se encontra sozinho em seu descanso. Vencendo as agruras da viagem, percorrendo estradas, subindo serras, atravessando sertões, vadiando rios, Pedro chega às Minas Gerais com sua tropa e vai encontrar uma vila rica ainda marcada pelos abalos da Inconfidência Mineira. O contato com a realidade das Minas Gerais, no que tem de diversa e mais complexa do que a formação social no continente de São Pedro do Rio Grande do Sul, causou profundo impacto na visão de mundo e no modo de pensar do capitão Pedro Monteiro Bastos. Após uma temporada negociando em Vila Rica, Pedro reúne seus camaradas e retornam a Rio Pardo. Ansioso para matar a saudade de sua noiva, Pedro chega ao Passo do Sobrado e se surpreende ao ver o casarão abandonado. Encontrando alguns velhos peões da fazenda, descobre que Rafael invadira o sobrado com um bando de capangas e raptaram Dom Manuel com toda a sua família e fizeram prisioneiro a maioria de seus peões. Diante desta situação, o capitão vê-se na urgência de reunir forças e pensar numa forma de tomar a sede da subprefeitura e libertar sua noiva e sua família do jugo de seu rival. A fim de ilustrar brevemente a obra apresentada, gostaria de fazer a leitura de um pequeno trecho. O dia passava lento pela ânsia que se criava no coração de Pedro. O morrer da tarde tinha ares funestos que caíam com o alongar das sombras. Naquela hora, o sol descia e o refrescar trazia arrepios de agouro. Então, por corajoso que fosse, sem medo de homem ou bicho, era homem precavido que sabia cuidar das artimanhas dos homens. Sabia que era preciso pelear para ser livre, mas que nessas tantas era no descuido que muitos pereciam. Era homem temente a Deus e, portanto, também não duvidava do diabo. Respeitava os mortos, mas era dos vivos que tinha receio. Por destemido que fosse, não deixava de sentir a apreensão que precede a toda arriscada. Esperava apenas que o cair da noite lhe desse condições de sair sem ser percebido. Seria uma noite clara, de lua cheia. Como ela demoraria um pouco a surgir prateada no horizonte, por sobre as muralhas dos cerros nas bandas do oriente, na caída do norte, pois era verão, poderia camuflar-se um pouco na escuridão inicial que botava todos a recolher-se. Desceu do moirão da entrada da mangueira, onde estava sentado, pitando um palheiro, quando viu Miguel se aproximando. — O que é que houve que não arrumou seu cavalo ainda, homem? A noite foi feita para descansar? Vamos lá para o galpão que o chimarrão já está cevado? Convidou.
Pois é, eu havia dito que iria lá prosear um tanto com vocês no galpão, mas Dom Manuel mandou me chamar para conversar um pouco. Tu sabes que em breve teremos de seguir caminho, e tenho ainda alguns passos por acertar. Vai lá, amigo. Ficarei ainda um pouco aqui fora. Por maior que fosse sua confiança em seus camaradas, sabia que havia coisas que um homem tem de cumprir sozinho. Nisso, o Francisco dos Santos começou suas cantorias ao som do violão e alguns peões soltaram um sapucai, como que se aprende na fronteira, tão forte o goeledo que retumbou pelo campo. Miguel fora juntar-se aos demais. A porta do galpão aberta, a luz do candeeiro clareando da porta para fora um quadro no chão batido da estrada. Os enormes galhos da figueira que ladeavam o galpão, ramalhudos, estendendo-se feito braços sobre o telhado, cobrindo de negrume toda uma extensão de pátio e paredes. Pedro esperou até que a distração dos companheiros encobrisse sua ausência, pegou a adaga, a faca lapiana e a mala de garupa escondidas debaixo da ramada de manjericão e caminhou para o cavalo. Ajeitou os objetos debaixo dos pelegos, desatou o animal, puxou-o pela rédea, costeando a sombra dos cinamomos dos fundos. Chegando à saída, montou e tocou a passo, até uma distância em que pudesse galopar sem despertar a atenção dos peões lá dentro. Assim que o monte da coxilha e o barranco da estrada lhe esconderam atrás dos seus tapumes, o capitão esporeou o animal e puxou um galope que o fez disparar num corisco pela reta em frente e sumir-se na curva onde o caminho leva para o sul. Lá estava o cruzeiro, erguido no firmamento, a cintilar como uma cruz de brasas a atrair quem viaja.